Olá, meus queridos irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Diário. E nesta quarta-feira, dia 20 de abril, dentro da oitava da Páscoa, hoje partilharemos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ires conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com ele. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição não foi uma invenção dos discípulos. Eles tiveram muita dificuldade para assimilar a nova condição de Jesus. Hoje, o Evangelho nos conta a história dos discípulos de Emaús, indicando-nos um caminho de acolhida dessa verdade. Desanimados, os dois voltavam para casa. Jesus caminhou com eles, conversando sobre os acontecimentos em Jerusalém e explicando-lhes o que as Escrituras diziam sobre ele. Foi acolhido em sua casa e ceou com eles. Ao repetir à mesa os gestos da última ceia, eles o reconheceram. São os passos pelos quais a formação cristã nos leva ao encontro do Senhor ressuscitado. Caminhar juntos, ouvir a realidade, meditar a palavra, praticar a caridade e celebrar a fé. E ajude-nos a levar o Evangelho para mais pessoas, compartilhando esse vídeo. E tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima.